Você já se imaginou ficando feliz, recebendo seu pagamento em sal? E aquela mulher que aparece nas notas de real, você sabe quem é? O dinheiro é um dos pilares mais importantes da nossa sociedade. Mas a sua história é muito pouco conhecida, até agora. Mas fica comigo para entender tudo sobre as raízes históricas do dinheiro, a origem das moedas, do dinheiro em papel, do símbolo do cifrão e até do cara ou coroa. Então cola que já vem mais essa curiosidade. Sejam bem-vindos ao Inteligência Inútil. No início da civilização, o comércio era feito pelo escambo, ou seja, a troca direta de produtos. É parecido com o que acontece aqui, na verdade, porque eu passo a informação e vocês se inscrevem e dão like, né? O escambo durou por muitos séculos e causou grandes impactos na nossa sociedade, por exemplo, no vocabulário. O salário vem do latim salarium, que significava pagamento feito com sal. E lembrando que era uma época onde o sal era muito valioso, porque ele ajudava na cicatrização e além disso ele dava sabor e conservava os alimentos. As primeiras moedas, como a gente conhece hoje, surgiram na Lídia, que fica na atual Turquia, no século 7 a.C. E a aparência dela era moldada através de pancadas de objetos pesados em alguns cunhos primitivos. Com o passar do tempo, várias alterações foram feitas, principalmente a substituição do ouro e da prata, que era usado, por metais bem menos raros. E o dinheiro de papel surgiu aproximadamente no ano 1000 na província chinesa de Sichuan. E ela fazia fronteira com estrangeiros hostis. E para garantir que o ouro e a prata não seriam roubados por esses inimigos, foi imposta uma lei, onde na província de Sichuan só seria permitido trocas com moedas de ferro, mas elas eram muito pesadas. Imagina quanto ferro era necessário para valer o mesmo que uma moeda de ouro, por exemplo. As grandes transações elas se tornaram totalmente inviáveis. E nada como um impedimento financeiro para aflorar a criatividade das pessoas, né? Então, com a autorização do imperador Kublai Khan, eles criaram o jiaozi, uma cédula de casca de amoeira que servia como uma nota promissória. Então ela tinha a assinatura de uma autoridade e o seu valor em prata ou ouro. Essa história chegou no Ocidente só muitos anos depois, através do Marco Polo. Mas algo semelhante já estava acontecendo por aqui. Durante a Idade Média, surgiu o costume de guardar o seu ouro e sua prata com os negociantes de ouro e prata, os ourives. Como eles negociavam altos valores, eles já tinham cofres e guardas a seu serviço. Então eles começaram a aceitar essa responsabilidade de guardar o dinheiro dos seus clientes também. E eles entregavam uma nota com o valor que o cliente tinha guardado. Esses recibos eram chamados de Goldsmith Notes e eles passaram rapidamente a ser usados como moeda de troca. Era muito mais prático e seguro do que eu ficar andando com todo esse dinheiro por aí. Não sei se vocês já pegaram, mas foi assim que começaram as instituições bancárias. Como acontecia com as moedas, o governo começou a controlar a emissão de cédulas de dinheiro para evitar falsificações e garantir o poder de pagamento. E atualmente quase todos os países têm o seu banco central, que é encarregado de emitir cédulas e moedas. Aqui no Brasil, os primeiros recibos foram emitidos pelo Banco do Brasil em 1810 e o valor era preenchido à mão, igual um cheque. Então até aqui, o dinheiro era só uma representação de algum valor em ouro que existia em algum lugar. Mas isso começou a mudar ali pelo finalzinho da Segunda Guerra Mundial. Os países aliados estavam quase todos quebrados. Eles precisavam de um plano e uma moeda em comum para trabalhar junto na sua reconstrução. Então, em julho de 1944, 44 líderes de países se reuniram em Bretton Woods. E depois de 22 dias de reunião, eles chegaram num acordo e elegeram o dólar como a moeda oficial para transferências internacionais. E aqui é importante lembrar que, em contraste aos outros, os Estados Unidos tinham a maior reserva de ouro do mundo naquele momento. Foi também nessa ocasião que eles criaram o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, e o BM, que é o Banco Mundial. Duas instituições que tinham como objetivo emprestar dinheiro para esses países que estavam se recuperando da guerra. Aqui nesse ponto, o valor internacional das moedas já passou a ser medido em dólar, mas o dólar ainda estava fixo ao ouro. O que mudou em 1971, quando tentando controlar a inflação, o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, tomou uma série de medidas econômicas e, entre elas, cancelamento da conversão direta do dólar para o ouro. E a partir dali, quase todo o dinheiro do mundo é dinheiro fiduciário. Ou seja, o valor dele não está atrelado a alguma coisa física. O quanto ele vale
está relacionado ao quanto as pessoas confiam no órgão que emitiu ele. E agora, nos últimos anos, surgiu um novo tipo de dinheiro também baseado em confiança, mas em confiança na tecnologia. São as criptomoedas. E entramos na era do dinheiro digital. Estados Unidos, Reino Unido, Japão, Índia e China já tem a sua moeda digital oficial e o Brasil está em fase de implantação agora. Está sendo criado o Drex, que é o real digital. A palavra Drex une as letras D de digital, R de real, E de eletrônica e o X passa uma ideia de modernidade, de conexão. E também é a última letra do Pix. E agora vamos para curiosidades. A definição de moeda é um meio pelo qual são feitas transações. Então a gente teve muitos tipos de moeda no passar dos anos, passando por conchas, sementes de cacau, ciclos, que eram unidades de peso, e o As Rude, que era uma pepita de bronze usada na Roma antes de ter moedas cunhadas em metais preciosos. Ela foi substituída pelo As, que era uma moeda realmente de bronze e já cunhada, e ela foi a base da economia por muito tempo, tendo várias frações de 1/3, 1/5 e até 1/24, e algumas multiplicações por 2 ou o denário, que valia 10 ases. E falando em denário, é dele que deriva a palavra dinheiro, e essas moedas romanas eram cunhadas principalmente no templo da deusa Juno Moneta, que era protetora dos recursos financeiros. E da palavra moneta deriva a palavra moeda. E alguns outros termos relacionados, como monetário ou monetizar. Já o símbolo do cifrão data do ano 711, quando o general Tariq ibn Ziyad comandou a conquista da Península Ibérica, ocupada até então pelos visigodos. E Tariq teria mandado gravar várias moedas comemorativas com um símbolo sinuoso, o nosso S, que simbolizava todo o caminho que ele percorreu até lá. E ele mandou colocar 2 colunas verticais, que eram as colunas de Hércules, e representavam a força, poder e a perseverança dessa empreitada que ele fez. Esse símbolo nessas moedas se difundiu e até hoje o cifrão é considerado o símbolo do dinheiro. O caro coroa surgiu na Roma Antiga e ele era chamado de Navia al Caput, que é cara ou navio, em referência a algumas moedas que traziam de um lado o rosto de um deus ou um imperador e do outro lado uma embarcação. E agora a curiosidade mais legal, a mulher que aparece no verso das notas é a efígie da República. Ela foi criada na França e é chamada por lá de Marianne. É uma mulher usando um barrete frígio, que é uma espécie de touca e é um forte símbolo de liberdade lá na França. Com que idade você percebeu que a mulher da nota usa uma touca? Então ela representa os valores da República. É como se fosse um símbolo mãe-pátria. E assim como vários outros países, o Brasil adotou essa alegoria e por aqui a gente chama ela de Mariana. E esse vídeo foi uma sugestão do Muraro Art, valeu Muraro. E o da semana que vem também foi indicação de um inscrito. Então se tu tiver alguma sugestão, alguma ideia, alguma curiosidade, deixa aqui embaixo e quem sabe vira tema de um vídeo próximo. E galera, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para acompanhar os próximos vídeos e nunca mais ficar sem assunto numa conversa. Valeu pessoal, esse foi o Inteligência Inútil.